Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Misericórdia. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, e como sempre vocês escutam Miranda, né? Antes de entrar o programa, ela sempre fala uma frase ou outra. Desta vez ela disse: Jesus, misericórdia. Então nós pedimos misericórdia a todos vocês, paciência, porque ela sempre faz a mesma coisa, né? Que vocês não escutam a última palavra que ele fala. E aí porque eu ouvindo a ele. Eu estou atento na tá amigos. Vendo? Tá vendo? Esse aí é o obsessor. Tem uma luzinha vermelha ali que acende, que aí mostra. Na hora certa ele sai e deixa você. Tem uma luzinha acesa que acende. Tem uma musiquinha que mostra a introdução do programa, mas ela não escuta nada disso. Paulo já guardou tudo? Paulo tá indo embora? Que horas são? Deixa eu ver aqui. São 3h17 e nós combinamos de gravar até as 4. Então o senhor não vai embora assim? Como é que é isso aí, ó? Tava tudo dentro da pasta. Que o programa vai ao ar à noite, mas nós gravamos mais cedo, entendeu? Calma. Não, você já quer ir embora. O senhor tá com pressa, Paulo Renato. Não, porque a gente... É uma alegria estar aqui ao lado de Maria de Fátima Miranda. Depois de 4 horas, que foi o combinado. Vai terminar antes de 4 horas. Você relaxa que tu sai daqui antes de 4, hein? Tá bom. Você quer fazer igual o Pardal, quer sair voando? O Pardal tá ali, ó. Vamos nós aqui. Pardal é bom, Seja bem-vindo. O ouvinte pensa assim: meu Deus do céu, que programa é esse, Jesus? A outra começa falando da misericórdia. Tá gravando, já tá. Estamos aqui, ó. Estamos no ar, Paulo Renato. Vamos saber se pode. E nós estamos aqui agora, né? Certo. Você que chegou, você não é um programa, não é um hospício, é o programa Luz na Penumbra. Eu que me enrolei mesmo. Com estudos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com essa equipe super... Eu guardei tudo. Super tranquila, super equilibrada. Eduardo Araújo com Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato, que já estava quase saindo da rádio. Estava mesmo, com tudo guardado. Mas nós continuamos, nós somos perseverantes. Ótimo. O Pardal não voou, está ali ainda nos auxiliando. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas, ainda no item 74, né, 74, agora com a questão número 23, tá? Estamos avançando bem aí, Kardec fazendo várias perguntas de como se processa o fenômeno do espírito conseguir mover objetos materiais. E ele vai continuar aqui com as perguntas. E a pergunta 23 é a seguinte: concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Então é uma pergunta interessante aí, os espíritos respondem: pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quantos aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Então o ar também é uma matéria em que os espíritos vão atuar. E tanto é que quando nós falamos, é o ar que transporta, né, que faz com que o som se propague. Claro que há uma limitação para isso, mas o ar ele serve como este veículo de transmissão aí do som. E os espíritos podem atuar tanto sobre a matéria bruta, propriamente dita, como sobre o ar também, produzindo ruídos. E nós vimos na própria obra do André Luiz várias situações que os espíritos aparecem com alguns instrumentos para reproduzir a voz humana, né? Nos domínios da mediunidade tem situações assim, que os espíritos formam lá aquela garganta ectoplásmica ou plasmática tal, para produzir determinados sons que o ouvido humano possa identificar. Então não é muito estranhável, não deve ser muito estranhável de nossa parte que os espíritos possam produzir sons
né, imitar sons que nos são conhecidos, e nem que possam atuar no ar que para nós parece imponderável, parece que não são materiais, mas na verdade são materiais sim. Tanto é que nós podemos senti-lo, né? Nós sentimos o vento, né? Ainda mais que quem está andando de carro ou a pé mesmo, né? Se sente o vento no rosto, se sente de alguma forma material, e uma matéria que se aproxima muito do nosso corpo, porque nos está fazendo com que um dos nossos sentidos físicos possa percebê-la, né? Nós não percebemos o ar pelos sentidos espirituais, percebemos pelo sentido físico. Então, os espíritos, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, podem atuar na produção de sons, tanto em objetos que consideramos duros, né, quanto naqueles que consideramos imponderáveis. Mas a própria física de hoje mostra que não existe mais objetos impenetráveis, aquilo que nós chamamos de objetos duros, né? Na verdade, o mundo material está desaparecendo aos olhos dos físicos, e a cada dia mais nós penetramos no campo da compreensão num mundo de energia, né? Nós percebemos diversos estudos, pesquisadores que escrevem, que falam a esse respeito, né, retomando conceitos antigos de Demócrito, de outros tantos do passado, que falavam sobre os átomos, sobre aquelas unidades individuais do ser, né? Então nós vemos hoje, com a instrumentação, com o raciocínio mais avançado, vemos que, como dizia Emmanuel, realmente os físicos serão os sacerdotes do futuro, né? Porque com seus estudos, nos seus ambientes de laboratório, de pesquisa, eles vão cada dia mais diluindo a matéria e colocando a matéria no seu estado natural, que é o de energia. Sim. Né? Esse mundo material nós o percebemos assim por causa da nossa instrumentação cerebral, que é condicionada, que é criada para percebermos o mundo do jeito que nós o vemos, mas os instrumentos de ótica, de análise, têm mostrado para nós um mundo real, não um mundo que nós vemos, um mundo que nós sentimos. É isso aí. Seguindo aqui, questão número 24, não é isso? 24. Pergunta a Kardec: dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Então, uma excelente pergunta de Kardec, né? Porque ele está confrontando aqui os espíritos no sentido, os fatos mostram que pode se dar-se dessa forma aqui, o espírito está realmente ali tocando. E aí a resposta agora é melhor ainda. Maria de Fátima Miranda, lê a resposta que minha voz está falhando. Meu Deus, tá vendo? É porque eu não paro de falar, Maria de Fátima. Viu? Você que fala pouco, leia para mim. Olha só. Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações, que de uma e outra maneira apenas vos dão ideia incompleta. E errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Quer dizer, olha, não é? Mais que a gente fique raciocinando, se eles não revelarem, a gente fica sem ter noção. Estes necessariamente hão de corresponder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida factícia? Quer comentar alguma coisa até aqui, Paulo? Não, é interessante. E ele continua falando, não é? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão.
Ele as anima como fez com a mesa e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isso, uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender, é que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram e, em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam, que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar como quando tinham o corpo de carne, quer dizer, o pensamento, não é? Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. A gente lembra do Ghost, né, do filme Ghost. Não é isso? Aquele espírito que estava lá no trem, né, tentando... O suicida do trem. Tu lembra direitinho? Explica. Não, você lembrou? Não, você não lembra? Mas os detalhes eu lembro que ele estava ensinando lá o... Ele queria saber como atuar na matéria mais densa para fazer vingança. Para ajudar a menina, a namorada dele, né? E o outro ensina ele como deveria ele se portar para mexer lá com os objetos materiais, né? Mostrou a ele que não era por força muscular, que ele precisava usar da vontade, uma vontade firme, uma vontade do querer, né? Aquele querer firme para poder executar o que ele desejava. Mas é interessante que até inclusive nós mesmos, né? A gente acha que toca nas coisas. Certa feita eu vi um documentário, o rapaz mostrando que nós temos uma camada de radiação, não lembro bem a expressão que ele usou, que é como se fosse um campo de energia que faz com que a gente, na verdade, não toque. A gente pensa que está tocando com o dedo material as coisas em si, os objetos, mas ele disse que esse campo, essa irradiação, na verdade, é que toca antes. É interessante. Como se fosse aquela aura nossa, né? É como se fosse uma aura. Ele fala, em realidade, se formos aprofundar a questão, não há um toque real nas coisas materiais, né? O que toca as coisas materiais é esse campo, essa irradiação que todos nós temos. Eu achei interessante a consideração dele. E os espíritos também agem assim, né? Eu acredito que nós desencarnados, por um bom tempo, vamos nos manter nesse nível de ignorância também, né? Tentando, por condicionamento, fazer no mundo espiritual as coisas como fazíamos aqui, porque estamos condicionados a uma determinada ação. Nós aqui fazemos as coisas de tal jeito e acreditamos que no mundo espiritual também as coisas devam se dar de tal jeito. Naquele livro A Vida Continua, nós temos lá Ernesto, né? Fantina, Evelina Serpa, pensando que podem agir no mundo espiritual da mesma forma que agiam no mundo físico, porque elas desconheciam que estavam desencarnados. Sim. Eles desconheciam, porque o corpo espiritual para eles tinha uma realidade tão material que ficava difícil eles compreenderem que não estavam encarnados. Né? Então, nós também... A própria ambiência, o hospital, tudo, né? As questões externas, né? Então, mesmo nós, eu acredito, com todo esse conhecimento que de alguma forma nós possuímos sobre o mundo espiritual, mas nós vamos nos transferir para o mundo espiritual um dia, espero que seja bem longe, mas nós vamos nos transferir com essas mesmas cristalizações, com esses mesmos condicionamentos. Né? O próprio Fred Figner achou que poderia com muita facilidade se comunicar com Chico Xavier. Frederico Figner. Ele achou que poderia com facilidade se comunicar através de Chico Xavier e viu que a coisa não era tão fácil quanto parecia. Assim, né? Quando ele pensava que fosse. Ficou até assim meio magoadinho.
Mas o André Luiz nem era, não era nada, não fez nada, era materialista e tal. E eu subi tanta comunidade, eu fiz tanta Doei coisa. tanto, deixei uma fortuna lá pro Chico. Meu Jesus, misericórdia. Mas somos nós. São as cristalizações do eu, os condicionamentos. É preciso que nós nos desmaterializemos antes que desmaterializemos a matéria. Quer dizer, antes de desencarnarmos, é preciso desmaterializar os conceitos e os preconceitos. Para que a gente penetre no mundo espiritual com a visão mais aberta sobre a vida que nos aguarda, né? De modo que haja, de nossa parte, uma adaptação mais facilitada, né? Mais fácil. Agora, é interessante aqui que Kardec diz na pergunta, né? Se também não é direta essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele. Então, tem vários relatos de pessoas, né, que são agredidas, né, pelos espíritos. Isso pode ocorrer. Sua tia. Com o mesmo princípio, né, que o espírito está explicando. Do mesmo jeito que o espírito consegue envolver um objeto material e fazê-lo mover, ele pode envolver o nosso corpo. Sim. Tanto projetar o nosso corpo para algum lugar, um empurrão, ou, em alguns casos, né, que aí mais complexos, ele pode se materializar, né? Tanto é que o nosso Gerson Simões Monteiro, ele abraçou familiares desencarnados em sessão de materialização. Mas uma materialização propriamente dita, ela requer muita energia, né, muito fluido vital, então ela é extremamente rara. Então os espíritos explicaram a Kardec que tanto o movimento desses objetos quanto deixar a marca na própria pele, normalmente é o mesmo princípio. A utilização do fluido vital, não a ponto de uma materialização completa, né? Mas do mesmo jeito que ele faz mover a mesa, que ele faz produzir um som, um ruído, ele pode sim deixar marcas sobre a pele. O próprio Frederico Figner, teve lá, abraçou sua filha, né, lá com a Ana Prado, médio Ana Prado no Pará, né, e fortaleceu, deu a ele a convicção da sobrevivência da alma, né. Nós temos diversas experiências com Bozano, com William Crookes, né, com tantos outros, próprio César Lombroso e tantos outros pesquisadores que mediram o espírito, pesaram o espírito. Sim, aquele fatos espíritas, tocaram, né, do espírito materializado. Só que esse fenômeno ele é mais complexo ainda, mas porque tiveram a impressão de que estavam lidando com a pessoa encarnada. Sim, tem pulsação, tem tudo, pulsação, tem calor, tem tudo. Porque o fluido vital ele vai dar todas as propriedades da matéria. Isso. Que a gente volta no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, quando vai falar da tabaqueira. Que o espírito foi respondendo a Kardec que ele podia não só dar a forma, as propriedades, se a pessoa aspirasse, ia sentir o cheiro. Como pode produzir um alimento, Kardec até questionou se o alimento poderia produzir saciedade, e eles dizem a Kardec, vocês estão longe de supor o poder que nós temos sobre a matéria. Isso mesmo. Então, realmente, estamos só desencarnando. Acho que quem é que fala sobre isso? Que a gente só entendeu algumas coisas só desencarnando? Não sei se foi o Aksakov. Mas mesmo morrendo a gente não entende. Ainda vai ter... Se não levar o conhecimento daqui... vai ter dificuldade de adaptação. Tanto é que o André Luiz, várias vezes, ele vê os mentores fazendo determinadas coisas, quando ele viu, por exemplo, o Alexandre separando a cromatina no Missionários da Luz e escolhendo espermatozoide, ele coçou a cabeça e falou, o que esse homem está fazendo? Onde é que ele está enfiando aí o bebê? Não entendia. E uma coisa que parecia ser da área dele aqui quando encarnado, Sim, né? mas era muito além do que ele poderia imaginar. Aí pega o enfermeiro de lá dando aula de medicina para ele. Né? Quer dizer, é preciso estar sempre disposto a aprender e a reaprender. E a abrir mão de determinados conceitos que merecem ser retocados e ampliados. Se nós nos fixarmos em nossas prevenções, em nossas verdades, estaremos criando resistência voluntária ao novo aprendizado, ou a um aprendizado mais amplo, né? O André Luiz, ele abriu mão aos pouquinhos, mas foi abrindo mão daqueles valores que ele considerava inalterável. Então, por isso, ele teve uma adaptação muito boa, junto com os mentores, com os instrutores. Mas aqueles que insistem em manter os seus pontos de vista, os pontos de vista que levaram
da Terra, esse realmente tem mais dificuldade no sentido de aprender mais e com mais profundidade. O próprio Emmanuel disse que na esfera em que ele vivia, existiam espíritos que ainda sustentavam determinadas verdades que levaram da Terra. Inclusive, algumas verdades referentes a próprio Jesus Cristo, que eles mantinham as suas convicções no mundo espiritual. E tem que ficar muito claro aqui, né, essa explicação de Kardec, que nós mesmos, quando desencarnarmos, nós teremos algumas dificuldades, né, porque durante muito tempo é natural, o Paulo Renato citou aí o livro E a Vida Continua, é um livro que mostra muito bem isso. Não, os condicionamentos. Os condicionamentos, né, tanto da Evelina quanto do Ernesto, né, porque a Evelina teve mais dificuldade, porque ela, como católica, ela não imaginava um mundo espiritual tão semelhante à realidade terrena que ela viveu. O Ernesto, por ter o conhecimento já espiritual, da parte espiritual, ela estudava algumas questões nesse sentido, ele começou a desconfiar que realmente poderia estar desencarnado, mas não tinha certeza também, apesar do pouco conhecimento que ele não tinha certeza. Então, é o que os espíritos explicam a Kardec. Alguns espíritos desencarnados, eles efetivamente acreditam que eles estão mexendo a mesa com as mãos deles, que eles estão tocando piano com os dedos deles, que eles estão nos acariciando com as mãos deles, mas na realidade eles não estão, porque o corpo espiritual, o perispírito, não tem músculos para poder mexer num objeto material como nós mexemos. E aí eles, algumas vezes, produzem o fenômeno sem terem consciência de como o fenômeno está sendo produzido, e realmente, se você perguntar ao espírito, ele vai dizer, olha, eu peguei com a minha mão e joguei. Peguei com a minha mão e empurrei. É simples. É simples assim, é o que ele entende. Só que ele não consegue compreender por que você não faz isso com qualquer pessoa em qualquer situação. Aí ele vai ficar sem saber te responder. Sempre que queira, né? Sempre que queira. E só nessa ocasião você conseguiu. Só quando fulano está perto. Porque o fato de estar desencarnado não transforma o espírito num sábio. Detentor de todo conhecimento. Quer dizer, nós estamos aqui no corpo físico. Quando nós desencarnarmos, é bem provável que a gente tenha consciência do que nós estamos agora aqui falando. A gente, não, estou desencarnado, então eu sei, porque eu estudei, eu sei como é que o fenômeno mais ou menos se processa. E agora eu vou aprender os detalhes que os espíritos não tiveram como me explicar no corpo. O Kardec mostra muito bem isso quando fala em outra oportunidade que tem espíritos que ficam numa casa durante muitos anos e nunca se percebeu fenômeno nenhum ali. Sim. Quando determinado morador vai para ali, o fenômeno começa a se dar, como se o espírito tivesse surgido naquele momento, mas às vezes ele está ali naquela casa há muito tempo. Exatamente. Nós não lemos a nota, tá bom? Então tá bom. Então o próximo é a nota. Fica a notinha aí para o próximo programa. Então, muita paz a todos e até lá. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e abençoe os nossos lares. Voos rasantes, pardal. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Estamos aqui mais uma vez para analisarmos, estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868.
Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o Luciano Pardal, nos assessorando. Bem, Astênio, onde nós paramos? Nós paramos na Revista Espírita de maio de 1858. O último tema que nós vimos foram as manifestações no Hospital de Saintes, publicado por um jornal francês, que estavam acontecendo alguns fenômenos lá estranhos, as coisas sendo lançadas de um ponto para outro, Isso. dando nós em trapos, e daí por diante, Bom, mas aí, como nós estávamos estudando as variedades, no final da revista de maio de 1858, hoje tem uma nota nessas variedades sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí Kardec informa aqui o seguinte: fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858, então um mês antes da publicação da revista aqui, e autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso de Sua Excelência, senhor Ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. Isso aí chama-nos a atenção, como a doutrina espírita era tratada nos seus primórdios. Exatamente. E não apenas nos seus primórdios, porque conta-se que até algumas décadas atrás, eu não cheguei a pegar isso, mas que ainda aqui no Brasil, os centros espíritas eram controlados pela polícia. Exatamente. E aqui na época... A minha avó ia no centro espírita lá no Maracanã, que ainda existe esse centro, e o medo da polícia que havia de serem presos, porque Getúlio Vargas, ele disse que a religião era o catolicismo. Então, as pessoas que frequentavam o centro tinham medo. Inclusive o próprio Trigueiro, que estuda mais a história e tal, ele diz que essa questão de livro de presença em centro espírita, que ainda se pratica até hoje, teve origem nesse controle policial, para poder saber quais eram as pessoas que estavam indo às reuniões. Quer dizer, hoje, como a polícia não exige mais, não tem mais utilidade. É verdade. Bom, mas aí o Kardec coloca, então, fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858 e autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso de Sua Excelência, senhor Ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. Olha a hierarquia, Sim, mas tudo na área de segurança. Tudo na área de segurança. O seu delegado, o seu prefeito, o ministro. O negócio era perigoso mesmo. Era perigoso mesmo. Vamos lá. A extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Então, estava o fenômeno ocorrendo por tudo que era parte, pessoas se reunindo para estudar por tudo que era parte. Curiosidade. Isso. Então, Kardec achou que seria conveniente ter um determinado agrupamento, não para mandar naquilo tudo, mas para coordenar, para esclarecer, esse tipo de coisa, Essa lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade, aqui com S maiúsculo, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar, então aqui se for o primeiro momento que ele informa que ela foi criada, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas de sincero desejo de serem esclarecidas, contou desde o início entre seus associados com homens eminentes por seu saber e posição social. Agora você vê, quer dizer, uma sociedade com uma missão dessa, formada por pessoas sérias, como informa Kardec, pessoas esclarecidas, não durou tanto tempo, depois da desencarnação de Kardec, ela acabou vindo, se desfez. Então, os cuidados que nós temos que ter também com os centros espíritas, porque se nós não mantivermos a seriedade nos centros espíritas, acabam depois as disputas dos egos, E aí a gente vê, se não houver seriedade, a descrença, as pessoas, eu não acredito nisso. E por isso que Kardec primava por
fazer uma coisa equilibrada, Sim. né? E dar a opinião dele quando era uma fraude, quando era real. A gente vê que Kardec, a gente não encontra em nenhum, vendo todas as revistas espíritas e tal, a gente não vê Kardec estimulando curas espíritas, né? Sabe, tratamentos, esse tipo de coisa. Ele tinha muito interesse nos estudos, né? Sim. Bom, então ela é chamada, disso estamos convencidos, esse ela que é a sociedade, Sim. tá? Ela é chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontestáveis serviços à comprovação da verdade. Então, qual era a finalidade maior da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Prestar serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade sem a qual não há vitalidade possível. Baseia-se na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são o objeto de suas pesquisas. Vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão, assim, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Então, Kardec sabia, todo mundo, né, tem muitas experiências, né, e a sociedade, então, vai servir como esse ponto, né, de atração, né, de encontro dessas diversas pessoas, né, que podem não somente tirar as suas dúvidas lá na sociedade, mas também trazer, agregar, né, trazer informações, experiências, etc., para a sociedade. Bom, aqui então, quando Kardec coloca e onde poderão também comunicar suas próprias observações, aparece uma nota de rodapé do próprio Allan Kardec, em que ele fala o seguinte: para todas as informações relativas à sociedade, dirigir-se ao senhor Allan Kardec, Rua Sainte-Anne, número 59, das 3 às 5 horas. Então, ainda reservava todos os dias, 2 horas por dia, só para prestar informações. Né? Ou ao senhor Lidoyan, livreiro, Galeria d'Orléans, número 31, no Palais Royal. Né? Então, a partir da criação da sociedade, ele ainda criou mais 2 horas por dia para prestar serviço. Como se não satisfazesse a ele, mais 2 horas. Mais 2 horas, né? Bom, e então nós terminamos, meu amigo, a revista de maio de 1858. Passamos por ela. Passamos por ela. Agora nós vamos entrar na revista de junho. Ou seja, chegamos na metade do ano. Né? Bom, mas vamos nós lá, né? O que importa, na verdade, é o que nós estamos estudando no momento. Né? Obviamente que os ouvintes já esqueceram tudo que foi estudado em outros programas e tal, né? Mas, de qualquer forma, o que importa é enquanto nós estamos estudando, né? As luzes que vão se fazendo nos nossos espíritos no momento em que nós estamos estudando. Não é isso? E aí, agora vem um segundo artigo, agora a revista de junho de 1958. Um segundo artigo sobre a teoria das manifestações físicas. Então, nós já estudamos anteriormente o primeiro artigo sobre a teoria das manifestações físicas. E eu até me lembro, né, que quando nós estudamos esse primeiro artigo, em alguns momentos lá eu dizia, olha, isso aí avançou depois, essa teoria, porque no Livro dos Médiuns já está diferente, né? O Livro dos Médiuns veio posteriormente a essa revista, né? Então já está diferente. E nesse segundo artigo aqui, já está praticamente igual está no Livro dos Médiuns. Tá? Então o Kardec diz o seguinte: rogamos aos nossos leitores o obséquio de se reportarem ao primeiro artigo que publicamos acerca desse assunto. Sendo este a sua continuação, seria pouco inteligível se não se tivesse em mente aquele começo. Então, porque lá Kardec apresenta a teoria criada por ele mesmo, né, a respeito de como ocorriam, como era possível ocorrer essas manifestações físicas, né? Então ele diz aqui: as explicações que demos sobre as manifestações físicas, como dissemos, fundam-se sobre a observação e a dedução lógica dos fatos. Concluímos de acordo com o que vimos. Agora, como se operam na matéria eterizada,
Obviamente que matéria eterizada é matéria dos espíritos, né? Agora, como se operam na matéria eterizada as modificações que vão torná-la perceptível e tangível? Ele faz uma pergunta, ele fala assim: agora, como se operam na matéria eterizada as modificações que vão torná-la perceptível e tangível? Qual o mecanismo, né? Isso, de atuação na matéria, né? Da atuação sobre a matéria. Exatamente. Então, deixemos primeiro que falem os espíritos. Então, lá no primeiro artigo, ele tirou tudo da cabeça dele. Obviamente, ele está dizendo aqui das observações, etc. Né? Então, deixemos primeiro que falem os espíritos, a quem interrogamos a respeito desse assunto, acrescentando depois os nossos próprios comentários. As respostas seguintes foram dadas pelo espírito São Luís, né, que era o principal orientador do Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Inclusive presidente espiritual, né, guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. As respostas seguintes foram dadas pelo espírito São Luís, concordam com o que nos havia sido dito anteriormente por outros espíritos. Kardec sempre preocupado com a questão da concordância, né? Aí vem assim, como uma pergunta que foi feita a São Luís, né? Como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo, né? Se ele está falando de solidez, eu acho que é mais do que materializado. Materializado, é mais do que um aparecimento, né? Porque o aparecer pode ser aparecer para o vidente, né? Enquanto materializado, ele aparece para todo mundo, né? Ele é visto por todo mundo, né? Então, como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo? Aí São Luís responde o seguinte: ele, o espírito, né, combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio a esse efeito. Então, como se fosse esse espírito, como se ele fosse um grande químico, em que ele sabe combinar fluidos, né? E aí ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio a esse efeito. Então, nós vemos logo que não é qualquer médium, né? Aliás, são raríssimos, né? Não é qualquer médium que pode... Agora muito mais, né? Agora mais raro, né? Muito mais raro. Então, o médium é preciso ter um fluido especial que ele libera, e aí o espírito que quer tornar-se visível e tangível, ele manipula, mescla esses dois fluidos, né, que ele extrai do fluido universal com o fluido que o médium libera, e é como se ele formasse um corpo momentâneo para ele, né? É como a pesquisa científica daquele espírito Kate King, que ela se materializava, o médium era sonâmbulo, e então ele entrava em sono numa cabine e cedia o seu ectoplasma, seu fluido, combinado com o fluido universal. Sim, e aí nesse caso da Kate King, né, ela era fotografada, enfiava a mão na cera, né, e deixava o pé também. Isso, né? Então ficavam todas as provas de que efetivamente esteve um espírito ali. Perfeito. Né? Bom, então a sua vontade, quer dizer, a vontade do espírito, né? Esse fluido toma a forma que o espírito deseja. Então, obviamente, que se ele quer ser reconhecido, vai tomar a forma que os espíritos fazem, né, Astênio? Isso, porque quando eles não querem ser reconhecidos pelo médium, querem dar uma orientação, eles aparecem de uma forma... Sob outra forma, né? Eu não sei quem é ele, Então, e quando eles se fazem presentes com relação à última encarnação, é que eles querem ser reconhecidos. Sim, daí dizer-se, né, com razão, que o mesmo espírito que se apresenta num centro espírita com uma determinada capa, né? Uma determinada aparência, né? Ele pode se apresentar num terreiro de Umbanda com outra aparência. É o caso do Dr. Bezerra de Menezes. Sim, ele pode, né? Que manipula esses fluidos, né? Sim, Então, à sua vontade, esse fluido toma a forma que o espírito deseja. Mas, em geral, a forma é impalpável. Então, São Luís está dizendo que, normalmente, a forma é impalpável. Se é impalpável, se ela não pode ser tocada, então, normalmente, ela só é vista por médiuns videntes, né? Então, isso é o que normalmente acontece. Qual é a natureza desse fluido? Pergunta Kardec.
Aí ele responde, aqui parece que... Os espíritos respondem a ele. Né? Aqui o São Luís respondendo. São Luís. Então Kardec pergunta assim, qual é a natureza desse fluido? Aí ele responde, fluido, está dito tudo. Né? Como se ele dissesse, não entendi, a natureza do fluido é fluido. Né? Ainda deu uma gozada aqui. Vocês se virem aí, descubram. Ainda fez a brincadeira, né? Bom, porque aí o Kardec fala assim, esse fluido é material? Aí ele responde, semimaterial. Sim. Né? Outra pergunta, é esse fluido que compõe o perispírito? Né? Kardec está logo aproveitando a ocasião para... Tirando tudo dele, sugar. Né? Então, é esse fluido que compõe o perispírito? Ele responde, sim, é a ligação do espírito à matéria. Né? Então, ele diz que esse fluido compõe o perispírito e que é o perispírito que faz a ligação do espírito propriamente dito com a matéria. Com a matéria. O perispírito é um molde, né? Do encarnado. Sim. E como ele é semimaterial, então ele tanto se presta a vincular-se ao espírito como à matéria, né? Sim. Uhum. Então, Kardec volta a indagar. É esse fluido que dá vida, o princípio vital? Kardec fala assim, bom, esse mesmo fluido que tem também o nome de princípio vital e que dá vida à matéria? Sim. Aí ele responde, sempre ele. Eu disse ligação. Então, o que o São Luís disse, olha, eu não estou dizendo necessariamente que dá vida, eu estou dizendo que ele faz a ligação, né, entre o espírito e a matéria. Isso, São Luís era coerente, né, Anselmo? Porque ele só dizia o que ele sabia. Sim. O que ele não sabia. Ele dava respostas curtas. Eu disse que é um fluido. E que ele faz a ligação, eu sei que faz. Isso aí. Esse fluido é uma emanação da divindade? Ele responde, não. Obviamente que é uma criação da divindade, mas não é emanação, como se nós pudéssemos pegar uma partícula de Deus, né, já que esse fluido ele poderia ser manipulado de algum modo, né? E imagina a criatura manipulando o Criador, né? Então ele diz que esse fluido não é uma emanação da divindade. Bom, é uma criação da divindade? Indaga Kardec. Ele diz, sim, tudo é criado, exceto o próprio Deus. Né? Então, isso aí é o óbvio, né? Sim. Bom, e o fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? Né? Então, Kardec falou assim, bom, a gente já conhece o fluido elétrico, né? Estava sendo bastante estudado na época, né? Esse fluido universal ao que os espíritos se referem é o mesmo fluido elétrico, né, a que nós nos referimos, né, que a nossa ciência estuda? Olha quantas perguntas... Ele é ávido de conhecimento, né? Que ele fazia para saber o que era o fluido. Sim. Né? Então, fluido elétrico, a eletricidade estava aparecendo ainda na sociedade. Uhum. Aí ele fala assim, então ele fala assim, o fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico, do qual conhecemos os efeitos? Ele diz sim, é o seu elemento. Então, quer dizer, a sua base, né? O fluido universal, ele colocou sim, mas não colocou algum detalhe. Ele falou assim, bom, não é bem que o fluido elétrico seja o fluido universal. O fluido universal é o elemento do fluido elétrico. Né? Ou seja, o fluido elétrico é uma transformação do fluido universal. Sim. Né? Uma das manifestações do fluido universal. Concorda com isso? Concordo. Então, prosseguindo, a substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Então, a ciência da época percebia a existência de uma substância etérea preenchendo o espaço entre os planetas, né? E aí ele está perguntando se essa substância etérea, já identificada pela ciência, se seria esse fluido universal. Ele responde o seguinte, ele envolve os mundos, o fluido universal envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Aqui parece que ele mistura um pouquinho, né, o fluido universal com o princípio vital. Né, porque Kardec estava perguntando sobre o fluido universal. Aí, quando Kardec fala assim, a substância etérea que existe entre os planetas e o fluido universal é o fluido universal em questão? Ele diz assim, o fluido universal, envolve os mundos. 2 pontos. Sem o princípio vital, nada viveria. Como se o princípio vital não é o fluido universal. O princípio vital ele também é uma transformação do fluido universal. Né? Se um homem se elevasse, prossegue a resposta, se um homem se elevasse além do envoltório fluídico,
que circunda os globos pereceria, porquanto o princípio vital dele se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima, é ele que respirais. Obviamente que é um parágrafo difícil de entendimento, né? Sim. O Kardec nem foi à frente nisso daqui, porque o era negócio, complexo, né? Era complicado, mas vê só, a gente tem ainda um minuto, né? Um minuto Sim. e pouco. A gente fala assim, ó, ele envolve os mundos, o fluido universal, sem o princípio vital, nada viveria, né? Sem princípio vital, tudo... Então ele é essencial para a vida. Para o fenômeno vida. Isso. Né? E não é só a vida humana, não, né? Vida na planta, em qualquer Sim. lugar, né? Se um homem se elevasse além do envoltório fluídico que circunda os globos, então ele está dizendo que os globos são... não tem só a atmosfera, tem um envoltório fluídico também. Sim. Então, se o homem se elevasse além do envoltório fluídico que circunda os globos, pereceria, morreria, né? Porquanto o princípio vital dele, do homem, se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima, é ele que respirais. Então, ele está dizendo assim, bom, existe, além da atmosfera, Sim. existe também esse princípio vital circundando, né, o próprio globo, né? Eu não sei se ele estaria se referindo aqui à psicosfera, não, né, porque agora, mais modernamente, o André Luiz fala de psicosfera e daí por diante. Não sei se é a mesma coisa, mas não deve ser, porque ele fala que se um homem ultrapassasse esse limite, ele pereceria, né? Então é porque o teor vibratório desses elementos ainda é a incapacidade molecular que nós temos. Pode ser. Então, olha só, acabou, né? Acabou. Poxa, que pena. Hoje. Então eu me despeço, eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E também o Pardal, Luciano, tá bom? Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.